Sendo estão despertados, digo: louvado seja o Senhor. O Senhor aprecia a vossa perseverança, a vossa permanência até este tempo. Eu oro que a vossa fidelidade seja recompensada em nome de Jesus. Não se cansarão, não se fadigarão, não se enfraquecerão. O Senhor vos fortalecerá em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por este tempo, bendizemos o teu nome, por aquilo que tens feito, o que tens falado, o que ouvimos e impartaste em cada vida. Te agradecemos, ó Senhor, por este tempo que nos trazes nesta sessão. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa nos dar poder e fortalecer a cada um de nós em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que fortaleça o teu povo, não somente hoje, continuamente durante este congresso e por todo o ano em que ministramos em nome de Jesus. Não nos cansaremos, não nos enfraqueceremos, renova as nossas forças. Faça-nos a ser e fazer, e tudo o que tu queres de nós seremos e faremos em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. O povo de Deus diz: viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Estamos lendo o verso 2. Atos 19, verso 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Que pergunta? O apóstolo Paulo veio aos crentes aqui e fez uma pergunta importante. A mesma pergunta te pergunta e me pergunta. O apóstolo Paulo viu alguma coisa neles, observou alguma coisa neles, ele viu o tipo de vida que viviam, o tipo de energia que demonstraram, que devia ter visto, alguma coisa que lhe fez perguntar: é verdade, cresces, sois filhos de Deus, mas já recebeste o Espírito Santo desde o tempo que crestes? Veja a resposta. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Que haja o Espírito Santo, nunca ouvimos. Disseram: Espírito Santo? Esse nome é novo. Espírito Santo? Essa personalidade é nova. Espírito Santo? Este agente dos céus é novo. Estamos a ouvir de ti pela primeira vez. Nem sequer temos ouvido que haja algum Espírito Santo. Te admiras? Como que tinham sido? Porque quando voltamos a Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 2. Gênesis, capítulo 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, esse é o Espírito Santo, e o Espírito de Deus é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Como é que no primeiro capítulo de Gênesis o Espírito Santo aparece? O Espírito Santo é mostrado. Que grande coisa! E dizem: nunca sequer ouviram que esse nome, essa personalidade. Capítulo 6 de Gênesis 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Estava lá, antes do dilúvio, Deus disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem. E dizem vós, nem sequer tendes ouvido acerca do Espírito de Deus, acerca do Santo Espírito, acerca do Espírito Santo. O que é que lê na Bíblia?
Onde que tem lido? Em Job 33, 4. Job 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Mesmo Job soube. E vocês dizem, nem sequer tendes ouvido. Salmos 51. Salmos 51. Viemos a uma revelação de Davi 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando olharmos todo o Antigo Testamento, refere-se ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Santo Espírito. Então, é estranho para que algum crente diz nunca ouviu. Talvez dizes que nunca ouvi, ou talvez dizes como que ele faz. Eu não conheço a sua função, não conheço o ministério, não conheço o nome, não conheço a natureza, não conheço a sua nutrição, não conheço a sua saúde, não sei acerca da sua presença. Miqueias 3. Miqueias 3, 8. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Como é que vocês não ouviram? Como é que não sabem? O ministério do Espírito Santo. Se vamos a uma parte do Antigo Testamento e entramos também no Novo Testamento, agora viemos a Apocalipse, o último capítulo, Apocalipse 17. O Espírito e a noiva dizem, venha, aquele que tem sede vem, e quem tem sede venha, e todo aquele que quiser tome de graça a água da vida. O esposo, em parcerismo com o Espírito Santo, o esposo, a noiva em conexão, e o esposo também no controle, declarando, proclamando Jesus o Salvador, e todo aquele que quiser, venha. Assim que olhamos as Escrituras, vemos que as Escrituras revelam o suficiente acerca do Espírito Santo. Falamos esta noite, e pela graça de Deus, em todas as noites, se Jesus tardar e nos dar a força, falaremos do Espírito Santo. A introdução do estudo desta noite é a natureza e os nomes do Espírito Santo. A natureza e os nomes do Espírito Santo. Há três coisas que devemos olhar. O nosso vazio sem o Espírito Santo. Nada somos sem o Espírito Santo. 2. A natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Número 3. Nomes do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo. 1. O nosso vazio sem o Espírito Santo. Se não tens ouvido e se não recebeste, não tens palpado, se não entendes a obra, as maravilhas, o poder, a penetração, as promessas do Espírito de Deus, não podes fazer o suficiente no reino de Deus. Ainda a inteligência humana, a força humana, o poder humano não irá completar mais no reino de Deus. Nada somos sem o Espírito Santo. Nada somos sem o Espírito Santo. Nos diz Zacarias
4, 6. Zacarias 4, 6. Então disse-me, esta é a palavra do Senhor para mim e para mim, é a palavra do Senhor para cada um, é a palavra de Deus para cada obreiro, essa é a palavra de Deus, aquela que professa o nome do Cristo, nos chamou à salvação, nos deu aqui a palavra da santificação, nos dá a palavra que Zorobabel foi chamado para ser grande, poderoso e próximo, como Zorobabel foi chamado, e ele veio perante ele, no verso 6, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, serás uma campina? Será que isto pode acontecer? Porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça a ela. Só o Espírito Santo que pode fazer isso acontecer. Verso 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, só o Espírito Santo é que pode completar isso. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Nos chamou, nos comissionou, conhecemos o poder do Espírito Santo, é Ele que nos faz cumprirmos a chamada. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra. Assim que Zorobabel foi comissionado, e grande trabalho foi colocado sobre ele, como é que ele faria? Vende agora o verso 6. E respondeu, e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, não pela minha força, nem pelo poder, nem pela força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, não podemos alcançar, não podemos completar o que o Senhor nos chamou para fazer no reino de Deus. Podemos ter o conhecimento, podemos ter a força natural, podemos ter o poder natural. Naquilo que fomos chamados para fazer, não é feito com o poder natural, não a inteligência humana, podemos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Nada somos sem Ele. É como o Senhor falou a Ezequiel, em Ezequiel 37, 1. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ezequiel entendeu a chamada do Pai Celestial que lhe deu, como Atalai, somente poder fazer isso pelo Espírito do Senhor. O chamou, e Deus deu a Ezequiel sobre os filhos de Israel, que disse, voltem para a terra, para voltar de novo, como o grande exército do Senhor, é somente pelo Espírito do Senhor. É por isso que ele disse, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, no verso 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aquele que não apartou-se do Senhor nos pecados e transgressões, eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqueles que moram nos pecados e transgressões, Deus verifica para a confissão, traz a conexão com o Senhor, devem reviver. Como é que é? Isso pode acontecer.
os que estão mortos nos pecados e transgressões poderão levantar e vir ao Senhor e terem a vida eterna, a vida espiritual, a vida em abundância, e veio a eles, filho do homem. Esses homens poderão viver, filho do homem. Os pecadores mortos podem reviver, filho do homem. Será que estas pessoas que estão mortas, que não podem ouvir a voz do Senhor, poderão viver? E disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza, prega, ora, declara sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Estes pecadores serão convertidos, apostatados, restaurados. Os que estão mortos voltarão à vida. E os que pararam de ouvir a voz do Senhor, mais uma vez, serão restaurados, serão renovados, irão ressuscitar espiritualmente em nome de Jesus. E porrei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, orei, então declarei, então preguei, como se me deu ordem. O Senhor nos deu ordem, o Espírito do Senhor, que temos que pregar a palavra, e pregar com muita convicção, de uma forma convincente, de uma forma escritural. Prega apropriadamente, apropriado às pessoas a quem tu fala. Assim que profetizei, e eis que se moveram, se fez. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. As promessas do Espírito Santo não viram. E assim que ouvirmos, será nós. Este parcialismo, ele vem, nem sabiam que isso era para nós. E se tens que fazer a obra de Deus com sucesso, e como é esperado, deves saber que o Espírito Santo, deves receber o Espírito Santo, deve ser energizado pelo Espírito Santo. Verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. Esse é o emblema do Espírito Santo. Profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, e o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. Tu viverás. Pessoas a quem ministrarmos viverão. Os que estão mortos agora, sem a vida espiritual, viverão em nome de Jesus. Lembra-se que não é pelo poder, não é pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Assim que orarmos e clamamos ao Senhor, dizer que enviará o Espírito, para que pelo qual venha sobre eles. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, essas coisas são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes:
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Tinham ido ao cativeiro, debaixo da opressão, em nações estranhas. A opressão em terras gentias era grande, porque eram inúteis para eles mesmos, inúteis para o reino de Deus, inúteis, estavam já completamente mortos espiritualmente, eram mortos, eram desconectados na vida de Deus, eram nus. Mas o Espírito do Senhor diz: eu vos trago à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. Isto é, se tem que reviver, o Espírito de Deus tem muito que fazer, tem muita coisa a fazer na nossa vida. E se temos que ser úteis para o Senhor, para ministrar vida das outras pessoas, neste tempo tem que se energizar com o poder na força do Espírito Santo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ele disse, e ele fará na tua vida. Ele fará no teu ministério. E saberás a existência do poder do Espírito de Deus. Em Isaías 40, 17. Isaías 40, verso 17. Sabe de que estamos a falar? Sem Ele, nada somos. Tudo que temos, tudo que sabemos, quanto fortes somos, sem Ele, nada somos. O nosso vazio sem o Espírito Santo. Verso em Isaías 14, 17. Todas as nações são como nada perante Ele. Ainda que tenham a ciência, podem se orgulhar pela força humana, nada é perante Deus. Diz, este homem, sem a conversão do Espírito Santo, isso tudo não é nada. Bem educado, bem treinado, tendo força, tendo poder físico, capaz de correr, sem o Espírito Santo, isso tudo não é nada. Quando olhamos muitas pessoas hoje no ministério, iremos ver pessoas que se exaltam por causa daquilo que aprenderam na escola e o que podem fazer pela força natural, porque não estão olhando os resultados. E o Senhor diz, todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada. Como que alguém virá ser alguém? E como uma coisa vã. No verso 28. Não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se afadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. É por isso, quando alguém é chamado, pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Todas as nações, todas as pessoas na terra não são nada perante os seus olhos. Mas é como se nos dá a força que tornamos alguém no reino de Deus, nos dá o poder do Espírito, que não nos cansaremos. E dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Assim que esperas no Senhor, o Espírito Santo virá, te encherá, irá habitar em ti, irá te saturar, irá te dar poder, irá te alumiar, irá te fortalecer, e então trará para ti os céus. Aquele que espera no Senhor renovará as suas forças. Durante este congresso, que chance, que grande oportunidade para esperar perante o Senhor. Significa que grande tempo para orar,
e buscar a face do Senhor. E se não buscares a face do Senhor num lugar como este, onde iremos buscar a face do Senhor? E se não permaneceres na presença do Senhor num lugar como este, que tempo? Qual será o tempo onde teremos que orar perante o Senhor? Nos diz no verso 31: mas os que esperam no Senhor, alguém aí vai esperar no Senhor. Eu disse: tu esperarás no Senhor. Não irás despender todo o tempo falando. Nós podemos falar depois deste tempo. Até temos falado antes deste tempo. Mas vi isto, mais aquilo. Temos no nossa mente, tu sabias, mas somos fracos, não temos força, não temos poder do Espírito Santo. Todas as coisas que sabemos para fazer a obra de Deus, não temos que fazer, não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, razão pela qual é tempo para nós nos levantar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isso não é acima da força natural, porque tu não foste criado para voar, não foste criado para voar como águia, não foste dado chance, não te é dado chance para se mover sobre as montanhas. Mas aquele que espera no Senhor, o Espírito do Senhor vem sobre ti, então voarás com asas como águia, correrão e não se cansarão. Eu esperava que o povo de Deus dissesse amém. Isso é natural, isso não é natural. Correrá, mesmo que seja um atleta, se corre, há um tempo que chegará que você vai colapsar, porque o homem não foi feito para correr sem cansar. É sobre o Espírito Santo que tu farás isso. Diz: caminharão e não se fadigarão. Você não te fadigarás, porque o poder do Espírito de Deus virá sobre a tua vida, fará grande diferença, uma diferença tão mensurável na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. João 6, 63. João 6, 63. Importa o Espírito de a carne nada é. A carne educada nada é. Uma carne assimilada, bem treinada, tudo quanto seja, nada aproveita. Tudo quanto você pode tiver na carne, não pode usar isso para ter sucesso na obra de Deus. Importa o Espírito que vivifica, nada aproveita o homem. O Senhor é quem fala para ti. Como é que dizemos isto? Importa que haja o Espírito em ti. Ele é seu Espírito e vive. Capítulo 3 de João 34. João 3, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Lembra-te, o Senhor fala em ti pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Ele tem o Espírito de Deus sem medida. É por isso, a palavra que falou, o Espírito alumiou. Sem o Espírito, não podia fazer o que fez quando se torna um homem. 1 aos Coríntios 2, 4. O nosso vazio sem o Espírito Santo. Nada somos sem o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os homens, não porém a sabedoria a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam.
a sabedoria do mundo, a educação do mundo, podem fazer coisas grandes no mundo, neste mundo, de uma forma natural, mas quando vem para trabalhar para Deus, quando vem para ressuscitar os mortos, quando vem para falar aos pecadores para se tornar santos e convertidos, a sabedoria do homem não é nada, torna-se aniquilada. Verso 7, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Continua a nos dizer, a qual nenhum dos príncipes, é somente este Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos ensina e nos liberta e nos guia, e por ele seremos capazes de fazer tudo o que devemos fazer. Verso 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras de sabedoria humana. Se isso é o que temos, aquilo que fomos ensinados pelos homens, que fomos instruídos pelos homens, ideias dadas pelos homens, as obras e o conhecimento que o homem escreveu, e se é isso só que temos, não podemos fazer a obra de Deus efetivamente. Olha de novo o verso 13, as quais também falamos, as quais também pregamos, as quais também exortamos, as quais também aconselhamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Precisamos dele, precisamos do seu entendimento, precisamos a sua iluminação e precisamos do seu ensino. O que o Espírito Santo ensina, as coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que nos diz em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 4. Nos diz no verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são naturais, não são humanas, porque se é isso só que temos as armaduras humanas, não podemos fazer o suficiente na obra de Deus. Pensa de ti mesmo. Tens tu o batismo, o enchimento? Será que o Espírito Santo habita em ti? Será que derrama-se o Espírito Santo sobre ti? Ainda que tenhas a qualificação espiritual, ainda que tu tenhas aprendido isso mais aquilo, não pode fazer o suficiente no reino de Deus. A nossa aniquilação sem o Espírito Santo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conceitos e toda a altivez. Quando o Espírito Santo toma conta da tua vida, vai destruir tudo que se opõe ao conhecimento de Deus em nome de Jesus, destruindo os conceitos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O nosso vazio sem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo de que falamos, qual é a sua natureza? Quem ele é? Como é que se compara? Como Deus Pai, o Deus Filho. Sabemos que Deus Pai é eterno. Sabemos que Deus Pai é omnipotente, omnisciente e omnipresente. E quanto a Ele, conhecemos Jesus Cristo, é poderoso, é grande. Quanto a este, o Espírito Santo. Ponto número 2. Natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Viemos a Hebreus, capítulo 9. Precisamos de conhecê-lo. Precisamos de ser familiares com ele. Precisamos de ter comunhão com ele. Queremos o convidar com toda a sua natureza, para que seja feito e nos assista e nos ajude. Olha a natureza do Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo
que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui está o Espírito Santo referido como o Espírito Eterno. Esse Espírito Eterno, Cristo ofereceu-se a si mesmo. É através do Espírito Eterno que seu sangue tornou-se eficaz para que possa nos purificar, possa nos converter, possa nos fazer viver uma vida dos céus aqui na terra. A natureza do Espírito Santo nos diz em Job 33, 4. Job 33, 4. O Espírito de Deus me fez envolto na criação. Ele é o Criador. Ele veio a nós e vai nos recriar espiritualmente. Ele nos recria fisicamente. Ele nos recria. E tudo quanto foi perdido, esse mesmo Espírito é capaz de suprir nas nossas necessidades a nossa vida e o nosso ministério. Diz, Ele é capaz. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Nos diz em Isaías 48, Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Falando da natureza do Espírito Santo. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim e me enviou. É associado com o Senhor Deus, tendo a mesma natureza com o Senhor Jeová. Diz, o Senhor Jeová, não o anjo. Tu não pode dizer isso. Não pode fazer o anjo para dizer, está lado a lado com Deus Todo-Poderoso. Mas o Espírito Santo diz, me enviou a pessoas para ministrar. Pode dizer o Senhor Jeová e o homem natural. Me enviou. Aqui está o Espírito Santo, igual ao Pai. Aqui está o Espírito Santo. Essa era a sua natureza. O Senhor Jeová e o Espírito me enviou. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Verso 19. Também a tua descendência seria como a areia e os que procederem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca será cortado nem destruído da minha face. E se ouvires ao Espírito, nos diz Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito, o seu Espírito Santo. Pode-se zangar, pode-se irritar, pode-se provocar, porque é uma pessoa. Tem todos os atributos da pessoa. E diz, rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Lembra-te, o Senhor dos Exércitos, Moisés e o seu povo disseram, quem é que lhes tirou do meio do mar como pastor, como sua ovelha?
ele diz: onde está? Ele é o Espírito Santo. Sem ele, com ele e dentro dele. É por isso que saiu, e saiu triunfantemente. Saiu pelo poder do Espírito de Deus. É uma pessoa, como as pessoas referem ao Espírito Santo como uma força poderosa. É um objeto, diz é um poder magnífico, é como eletricidade. E não estão entendendo que o Espírito Santo é mais que um poder. Sim, é poder, mas é mais que um poder. Sim, é força, mas é mais que força. Sentimos essa força e o poder, mas não tem a personalidade. Olha, Atos capítulo 5, o Espírito Santo tem personalidade. Tem a mesma natureza, a natureza de Deus, natureza de Cristo. Nos diz, no capítulo 5 de Atos, verso 3, capítulo 5, 3, disse então Pedro, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não podes mentir. Não podes mentir para um objeto inanimado. Não podes mentir para a casa. Não podes mentir para a eletricidade. Mas podes mentir para a pessoa a quem tem personalidade. Como é que é isso? E Satanás, como encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, verso 5, verso 4, aliás, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentisses aos homens. Digam-me a última parte do verso 4. Não me digam, não mentisses aos homens, mas a quem ele mentiu, no verso 3, Espírito Santo. Como é chamado no verso 4? É chamado Deus. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. A natureza de Deus. Nos diz no verso 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Pode dizer a alguém a sua personalidade, mas não podes tentar a eletricidade, não podes tentar o pau, não podes tentar objeto inanimado que não tem personalidade. Quem tem personalidade é Deus. Salmos 95. Vamos ler o verso 7. Salmos 95. Temos que conhecer a sua natureza. Temos que conhecer essa pessoa para que possamos nos relacionar com ele e ele também relacionar-se com nós. Não estás a pedir ovo ou alguma coisa, estás a pedir alguém que tem uma personalidade para vir a ti, para te ajudar, para habitar contigo. Veja, Salmos 95, verso 7. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como em Miriam e como na tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, porventura provaram-me e viram a minha obra. Veja, Israel, quem fala ao povo de Israel no verso 7? Pergunto, quem fala aos filhos de Israel no verso 7? Deus. Ele é o nosso Deus. No verso 10, 40 anos estivestes despojados com esta geração. Quem é que está falando aqui? Com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração
e não têm conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Esse é Deus. Olha para Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, colocando essa mesma passagem. Olha, o Hebreu do Novo Testamento diz, Hebreus 3, 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, estão a ver isso? Em Salmos, que lemos, é o mesmo Deus. Agora, Novo Testamento, diz, o Deus que falou atualmente é o Espírito Santo. Por isso, assim que o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O Espírito Santo é Deus. Voltemos para Isaías 6. Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías 6, verso 8. Apanhamos Deus aqui falando. Isaías 6, lendo a partir do verso 8. Nos diz no verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está falando aqui? Pergunto, quem está a falar aqui? É o Senhor, Deus. Ouvi também a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fez-lhes os olhos, não vejam não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Atos 28, 25. Atos 28, 25. Em Isaías 6, quem falava ali? Em Isaías capítulo 6, igreja, me digam, quem estava a falar? Deus. Olha, Atos 28, 25. E como ficaram entre si discordas e se despediram, dizendo, Paulo, esta palavra bem falou, me digam, o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouvem pesadamente e fecham os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu escure. Entendas que os atributos de Deus são os atributos do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus, é a sua natureza, não é um agente, é mais que um anjo, não é uma força, é mais do que todas as forças, não é um poder, é mais do que todo o poder, e é mais que os homens. É por isso, esta noite,
Deus usou o pronome pessoal concernente a ele. João 14, 26. Está a falar do Espírito Santo. Diz em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, ele é uma pessoa, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. As coisas não estávamos esquecidos, o Espírito Santo trará de volta. As coisas que não sabemos, o ensino do Espírito Santo fará. Precisa dele. Se tens que ter sucesso na obra, se tens que fazer a obra aceitavelmente, ele, o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinará todas as coisas, nos lembrará tudo quanto nos tem dito. Capítulo 15 de João 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele é uma pessoa, ele é como Deus Pai, ele é como Deus Filho, ele testificará de mim. A força simples não pode testificar. Este é uma pessoa. Capítulo 16, 7. Capítulo 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, esse é o Espírito Santo, mas se eu for, enviar-vos-ei. Não é que talvez, não porque não diz que ele enviará um papel, diz eu envio aquela cadeira que não tem vida, mas ele, o Espírito Santo, enviar-vos-ei a vós. Verso 8. E quando ele é o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, aquela personalidade, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo quanto tenha ouvido, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está muito claro na palavra de Deus a natureza do Espírito Santo é a natureza de Deus. A natureza do Espírito Santo é a mesma natureza de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, mas como está escrito, é uma personalidade. 1 Coríntios 2, verso 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como é que nos relacionamos com ele? Efésios 4 nos diz, no verso 30. Efésios 4, no verso 30. É uma pessoa que se relaciona com pessoa. Marido e esposa que se relacionam como pessoas. Eles têm o amor, têm a afeição, têm a honra, apreciam-se. É o que também o Espírito Santo faz. Porque tem emoção. Em Efésios 4, 30.
porque somos membros do seu corpo. Pode-se irritar, dizia no verso 30, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Entristeceram Cristo Jesus, e também entristecem Deus Pai, e também o povo pode entristecer o Espírito, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No verso 31, toda amargura é um grande pecado, e ira traz a cólera irrita ele, gritaria entristece ele, a blasfema, isso o irrita, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, aquele que lhe faz triste conosco, no verso 32, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 1. O nosso vazio sem o Espírito Santo. 2. A natureza do Espírito Santo. Agora, nomes do Espírito Santo. Seus nomes, seus títulos, mostram o que significa em nós. O que pode fazer em nós? O que pode fazer conosco? Como é que pode ser? Como é que nos relacionar com Deus? 1. É o Consolador. Ele vai te consolar. E se você está perplexo, estará ao teu lado. Será o teu ajudador. Eu não estou ouvindo um homem do povo aí. João 14, Consolador. João 14, verso 13. E orarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Não falar do outro, não podemos falar do outro, excepto temos e enviar-vos-ei outro Consolador. Diz, enviarei outro. Significa que este é tirado de ti e enviarei outro. O Senhor Jesus Cristo, Ele era o Consolador. O Senhor Jesus Cristo era o ajuda. Ele estava lado a lado com eles, estava com eles, assistindo a eles, suportando a eles, lhes levantando. Agora disse, eu estou indo, mas outro como eu, outro ajudador como eu, outro suportador como eu, outro que vos levantará, que vos dará energia, orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu estive convosco 3 anos e meio, eu vou agora, mas o Espírito Santo é outro Consolador. Ele não estará convosco 3 anos e meio. Por quanto tempo estará convosco? É para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. A presença do Espírito Santo, voltarei para vós. E tudo quanto supri para vós, tudo quanto vos tenho dado, o Espírito Santo, o Consolador, ele ora por ti. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele o enviará, é o Consolador. Este vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Algumas coisas que acontecem na tua vida você não entende. O Espírito Santo, se está contigo, te consultará. Por que não olha isso dessa maneira? Por que não olha nesta perspectiva? Por que não olha nesta direção? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Consolador, capítulo 16, 7. Capítulo 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque é melhor que eu vá, e terão mais bênçãos pela sua presença. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, qual é o seu nome, o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Eu enviar-vos-ei. Estará convosco.
Eu disse, estará convosco. Número 2. É o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. É o Santo Espírito. É Espírito Santo, é Santo Espírito. Mateus 28. Seu nome é o Espírito Santo. Mateus 28, 19. E depois, e ensinei todas as nações, todas as coisas. E batizando-as em nome do Pai, esse é Deus, esse Espírito é Deus, e do Filho, esse é Jesus. Qual é o nome? É o Filho, é o meu Filho amado, em qual me comprazo. Olha para isto. E também do Espírito Santo. Ele é seu nome. Espírito Santo. Ele é santo, porque o seu nome é santo, sua natureza é santa, não pode habitar onde há contaminação, onde há mortes, onde há pecado, onde há injustiça, onde há males, porque ele é o Santo Espírito. Admiro dessas pessoas que foram salvas e dizem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. As pessoas que não são salvas diziam e chamam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não virá quando você é um pecador. Olhamos, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 7, porque Deus não nos deu, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, aquele que despreza, não despreza o homem, mas a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Esse é o nome do Espírito Santo, o Santo Espírito. É referido como o Espírito de Deus, mas mais do que o Espírito do homem, e mais poderoso do que o Espírito do homem, o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse é o nome, é o Espírito de Deus. Aquele que revela o Espírito de Deus, as coisas de Deus. Se não tens o Espírito de Deus, o teu conhecimento é uma sombra. O teu entendimento, se é o Espírito de Deus, será tão sombria. Nos diz aqui no verso 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, esse é o nome, o Espírito de Deus, porque lhe penetra loucura, lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo, é o Santo Espírito, é o Espírito de Deus, é o Consolador, é o Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3. Segundo aos Coríntios 3, nos diz, é o Espírito de Deus, é o Espírito que vem nos libertar. Tem o poder para quebrar todo jugo. Todo jugo na tua vida será quebrado em nome de Jesus. Nos diz em 2 Coríntios 3, 17. Então, o Senhor é aquele Espírito. O Senhor é aquele Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quebra todo o jugo. Destrói toda a obra do diabo. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo, me digam, como pelo Espírito do Senhor. É quem nos transforma. Por isso, não pode andar sem o Espírito Santo. A sua transformação não será completa. A transformação não será total
o espírito, a tua alma, o espírito e todas as tuas partes, tem que vir o espírito da verdade. Ele chama também espírito de verdade. João 14. Não pode habitar onde há erro, onde há falsidade, onde há falso testemunho. Não pode habitar. Admiro-me de pessoas que dizem temos o Espírito Santo e temos o Espírito Santo, mas há muitos erros, há muita falsidade, há falsa doutrina ali, mas nem com isso, ainda que tentam colocar a verdade, as páginas das Escrituras dizem não aceito, não aceitam a verdade, mas clamam ter o Espírito de verdade habitando com eles. João capítulo 14 17. João capítulo 14 verso 17. O Espírito de verdade, estão a ver isso? É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque, irmãos e irmãs, precisamos de olhar a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Há tempo em que apanhamos pessoas, falam do mundo, as coisas do mundo, é a sua vestimenta, não só a aparência, a sua própria vida, as suas linguagens, a inspiração, os desejos, a ambição, tudo está do mundo. Não conhecem nenhuma coisa espiritual. Tudo que eles querem é o mundo, o mundo, o mundo. E todas as coisas do mundo que fazem é porque, por causa da sua aparência, na sua aparência, e dizem, sabe, eu tenho o Espírito Santo, não de acordo com as Escrituras, não de acordo com o Espírito de verdade. Verso 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, ele estará em vós. O Espírito de verdade, capítulo 15, 26. Mas quando o Consolador vier, o qual do Pai vos enviarei, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, desejará a verdade se o Espírito de verdade habita em ti. E você aprecia, você abraça aquela verdade. É o Espírito de verdade, se habitar em ti, terão mais desejo dele. O Espírito de santificação quererás mais, a verdade e a cura quererás mais, a verdade da interpretação da palavra de Deus quererás mais. Mas pensando nas pessoas que dizem ter Espírito, mas não tem a verdade, não conhecem a verdade, não apreciam a verdade, nem querem conhecer a verdade. Diz, isso aqui deixa sozinho, não tem nada a ver, nos separa. Tudo que eu sei é que eu tenho o Espírito Santo, Espírito Santo. Então, não amam a verdade. Isso não é verdade, isso não é verdade. Não tem o Consolador verdadeiro que é verdade. Verso 26 de novo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo 16, 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai expor a verdade, ele vai expandir a verdade, ele vai estender a verdade para vós. O Espírito de verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Consolador, ele é o Espírito Santo, o Santo é o Espírito. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito da verdade e o Espírito de santidade. Esse é o nome, o Espírito de santidade. Romanos 1, em Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Em Romanos 1, 4, declarado Filho de Deus, em poder
segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. O Espírito de santificação. Ele é o que é, e quando tu tiveres, irás implantar essa santidade no coração. Essa santidade será parte da tua vida. É Espírito de glória. Espírito de glória. Nos diz em 1 de Pedro, capítulo 4, 14. 1 de Pedro 4, 14. Diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O mesmo Espírito é Espírito de Deus e é também o Espírito da glória que repousa sobre vós. Que nenhum de vós padeça como é o Espírito da glória. É o Espírito de sabedoria. Em Efésios, capítulo 1, 17. Efésios, capítulo 1, verso 17. Os nomes do Espírito Santo. Efésios 1, 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em o seu espírito de conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e revelação nos diz Isaías 11, 2. Isaías 11, verso 2, revela o Espírito Santo a nós e diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento e inteligência é o nome, o Espírito de conselho e de fortaleza é o nome, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É o Espírito da graça em abundância em nossa vida. Graça para viver e como devemos viver. Graça de ser tudo o que quer que sejamos. Vida e ministério. Hebreus 10, verso 29. Hebreus 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E fizer agravo o Espírito Santo, o Espírito da graça, diz: haverá castigo. É o Espírito da vida. Romanos 8, 2. Romanos 8, no verso 2. Continua a falar desse Espírito Santo. Diz: porque a lei do Espírito de vida, esse é o nome, vida. O Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Te fará livre. Ele te livrará. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tudo morto dentro do teu corpo reviverá. E o cérebro reviverá. Os ossos reviverão. Tudo internamente reviverá. Porque esse é o Espírito de vida. Apocalipse 11, 11. Apocalipse, capítulo 11, verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, esse é o Espírito Santo, o Santo Espírito, Consolador, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de verdade, Espírito de glória, Espírito de santidade, Espírito de sabedoria,
Espírito de graça, o Espírito de vida. Depois de 3 dias, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. É o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Irá revelar mais Cristo em ti. Irá te revelar mais Cristo. Gálatas 4, 6. Porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Clamando, Abba, Pai. Assim que fala dos nomes do Espírito Santo, lembre-se que Ele é o Consolador, vai te consolar. Ele é o Santo Espírito, o Espírito Santo te dará aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esperava o outro amém. Ele é o Espírito de Deus, revelará coisas de Deus a vós em nome de Jesus. Espírito do Senhor irá te levantar da glória a glória em nome de Jesus. Espírito de verdade, a verdade habitará em vós. E sempre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em nome de Jesus. Espírito de santidade vos fará santos, transparentemente santos, todos os dias santos, continuamente santos em nome de Jesus. É o Espírito de glória. A vergonha sairá da tua vida. A vergonha do passado será esquecido. Todo o desprezo será tirado. É Espírito de conhecimento. Removerá todas as lágrimas tirará de nós. É Espírito de graça. A graça, abundância e permanente na tua vida em nome de Jesus. Espírito de vida. Espírito de vida. Quando há enfermidade no teu corpo, Ele vai te vivificar e te fará vivo em nome de Jesus. Espírito de vida irá habitar em ti, irá se levantar na face do Senhor e pelo poder do Senhor. Todas as fraquezas e enfermidades do passado, tudo será tirado em nome de Jesus. Espírito de Cristo, você será como Cristo. Se assemelharás como Cristo. Na tua linguagem é como Cristo. O comportamento será como Cristo. Na tua disposição serás como Cristo. No teu ministério serás como Cristo. Tudo o que fizeres serás como Cristo em nome de Jesus. Finalmente, Espírito do teu Pai. Espírito do teu Pai. Espírito do teu Pai. Mateus 10, 20. Mateus 10, 20. Porque não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Quando o diabo vier, o Satanás vier, quando más pessoas vêm, o Espírito do vosso Pai estará por ti. E tudo o mal irá limpar em nome de Jesus. Conhecendo o Espírito, conhecendo o Espírito Santo, o que faremos? Conhecendo que esses são os nomes do Espírito Santo, e esses é a sua natureza do Espírito Santo, e nada somos sem Ele. O que resta para eu fazer? O que resta para tu fazer? Lucas 11, 9. Mas eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. A quem está a falar? De que está a falar? Dou graças a Deus, porque esta noite você será cheio e transbordará. O que fez Davi ser como ele foi, o que fez Elias como ele foi, o mesmo Senhor é mais para vós em nome de Jesus. Então vos digo, pedi e dar-se-vos-á, e buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque cada um, quantas pessoas? Porque cada um, pergunto quantas pessoas? Eu sou uma das pessoas, és uma das pessoas, porque qualquer que pedir, dizes, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo vem para ti esta noite.
Porque aquele que busca, encontra, e aquele que bate, lhe se abre. E se o filho pedir pão e dizer, pai, lhe dará pedra? Não. E se pedir peixe, lhe dará escorpião? Qual é a resposta? Não. E se pedir ovo, lhe dará escorpião? Não. Então, se sois maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ele vem para ti, quanto mais vem para fazer alguma coisa, vem para habitar contigo, quanto mais. E se pedir esta noite, quanto mais. Há um quanto mais esperando por ti. Há um quanto mais esperando por ti. Quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai, o meu Pai Celestial, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o meu Pai Celestial dará, me diga, o Espírito Santo a mim, quando lhe pedir. Ele te dará o Espírito Santo. Eu disse, te dará o Espírito Santo. Sem ele, nada somos. Com ele, tu podes fazer tudo quanto você precisa de fazer. Levantemos-nos e falar com o Senhor em oração esta noite. Ainda que nada somos perante ele, sem ele, mas dou graças a Deus, porque com ele todas as coisas são possíveis. Com ele, esta noite para ti todas as coisas são possíveis. Na tua vida, se tu sabes que é Deus fiel, quanto mais lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.